Boa noite, senhores. Me tornei a pessoa que eu mais temia. Para onde eu vou, eu levo a Bíblia. Glória a Deus. Esse dia, deixa eu passar bem rapidinho aqui para vocês. Eu estava fazendo um atendimento e aí tinha uma pessoa na academia que eu levo a Bíblia para fazer meus atendimentos agora. E aí ela olhou a Bíblia e saiu correndo. Nunca mais eu vi essa pessoa na academia. Não sei porquê, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu ligar aqui. Primeiramente, é um prazer, uma alegria estar com todos aqui, falando sobre algo que Deus colocou em mim, dons e talentos, para que eu pudesse impactar a vida de homens, famílias, mulheres, naquilo que a gente tem que é importante, que na realidade é bíblico. Cuidar do nosso corpo é bíblico. E aqui eu trouxe essa imagem para a gente iniciar, corpo, mente e espírito, que não são coisas separadas. Muitas vezes a gente pensa no corpo e pensa que cuidar da nossa saúde, treinar, é apenas a parte estética. A parte estética está na parte externa. E quem esteve no GR na semana passada, percebeu que o tema do GR foi sobre cura. E toda cura nunca está no ambiente externo. A cura que nós buscamos, seja ela emocional, e na sua grande maioria, o corpo responde àquilo que nós temos, as nossas dores emocionais, aquilo que não está tratado internamente, o corpo apenas reflete. Essa cura, ela começa pela parte interna. E infelizmente existe um canto cantarolante por aí, dizendo que a gente pode buscar as coisas, as soluções dos nossos problemas, nesse ambiente externo. E a gente precisa cuidar, porque cada vez que a gente busca lá fora, mais na nossa parte interna, esse buraco fica maior. E às vezes a gente tem um certo receio de treinar ou de fazer algum movimento que venha nos fortalecer física, mentalmente e espiritualmente, porque talvez você teve lá na sua infância, no teu ensino fundamental, ou na minha época, primeiro grau, bullying na educação física, ou você não tinha tanta habilidade nos esportes e nunca era convidado para participar da atividade física, do futebol, do basquete, do vôlei. E aí colocaram na tua cabeça e você acreditou que você tinha que ficar olhando os outros fazerem. E aí hoje você não faz, porque acredita que não é capaz. E uma coisa que Deus trouxe para nós é a possibilidade. Antes de seguir para esse slide, eu quero que vocês gravem corpo, mente e espírito. Esses três, eles não trabalham separados. Eles trabalham de forma sistêmica. Um depende do outro e o outro depende do um. Aqui, eu quero que vocês também registrem essa imagem, porque não existe a possibilidade de eu pensar no meu corpo sem pensar nesses três pilares que estão aqui. Isso aqui é alta performance. E algumas pessoas dizem assim: ah, Marcelo, é fácil você falar isso porque você foi atleta ou trabalhou com atleta. Não, todos nós somos atletas das nossas vidas. Todos nós temos que ter resultado, temos que ter desempenho, temos que avaliar o nosso andamento do que está acontecendo, e para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos de um corpo e de uma mente saudável. Porque o objetivo que a tua vida espera que você resolva, que você faça, e o propósito que Deus tem para a tua vida, depende única e exclusivamente de um movimento corporal. Querem um exemplo? Hoje, todos nós acordamos e fizemos uma respiração ao acordar. Nosso irmão Douglas fez uma canção, que é uma oração, bem lembrado, de gratidão. Agradeceram por abrir o olho e respirar? O que aconteceria com as pessoas que vocês mais amam se hoje vocês não abrissem seus olhos e não respirassem? Isso é uma comprovação que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque abrir os olhos e respirar
além de ser uma autorização divina, é uma oportunidade que nós estamos tendo. E eu quero trazer para vocês o seguinte, ó. Deus tem propósitos claros para nós, o nosso tempo de vida aqui na Terra. E eu acredito que todos nós temos esta impressão. E devemos entender isso de uma forma imediata. Porque estar saudável, como diz essa palavra, essa frase, para executar o propósito de Deus exige responsabilidade. E eu vou tocar muito nessa palavrinha, responsabilidade e disciplina, nesses 15 minutos que eu tenho com vocês. Então, a partir de agora, pessoal, eu peço atenção muito importante, porque muitas vezes para o homem, conversar sobre essa importância de cuidar do corpo é um processo um pouco, não é tão agradável, porque a gente aprendeu que a gente precisa trabalhar, pagar as contas, prover, e não podemos ficar doente, não podemos errar, não podemos fracassar, não podemos perder. Mas uma das coisas que o esporte me ensinou é a importância da gente identificar o que é derrota e o que é vitória. Vitória, cara, beleza, vibra, comemora, aproveita, mas lembra de uma coisa, depois de uma vitória, quando você dormir, no outro dia, quando acordar, essa vitória está no passado, você precisa fazer tudo de novo. Quem trabalha com vendas, sabe, bateu a meta no dia 30, no dia 1º, no dia 2, já tem nova meta. Fiz uma pessoa concluir uma corrida, ótimo, maravilha, Marcelo, mas essa corrida já está no passado, ele já está pensando em outro processo. As vitórias, elas devem ser comemoradas, mas não se empapuça nela. Não senta no topo da montanha, porque em cima da montanha o ar é rarefeito e não dá para fazer morada. Não dá para fazer morada. E sobre a derrota, particularmente, a gente aprendeu, né? Eu fui criado onde a minha mãe e a minha avó falavam, tu não pode errar. Tu não pode errar. E eu me cobrava muito. Não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E isso foi comigo durante um bom tempo. Eu estou com 52 anos hoje, garanto para vocês que até os meus 45, 48 foi essa pegada aí. E essa cobrança excessiva sobre mim. E aí o que aconteceu? Eu vim aprender com o tempo e com alguns anjos disfarçados de amigos que Deus colocou no meu caminho, que a derrota, ela só é a vitória te acenando, porque falta algo que você ainda não domina e que você precisa aprender para conquistar ela. Porque vitória não se ganha, vitória se conquista. E para conseguir conquistar, eu preciso de estrutura física, mental e espiritual. Qualquer coisa fora disso é groselha. Qualquer coisa fora disso é groselha, pessoal. Homens precisam de musculatura física e musculatura emocional. No último culto agora, eu estava conversando com um irmão e ele me trouxe uma sacada extremamente que eu sou obrigado a trazer para vocês aqui sobre o que significa a palavra apóstolo. Uma das coisas que o apóstolo, ele é uma palavra grega, mas o exército romano utilizava essa palavra para determinar alguns integrantes de alta patente no exército, especificamente quem ia para a guerra. Deus escolheu 12 apóstolos. Algumas pessoas dizem que Deus era machista, escolheu só homens. Nada a ver. Quem vai para a guerra é homem. Quem vai para a guerra é homem. Por isso que os 12 apóstolos eram homens. E nós também somos apóstolos. Porque a palavra diz, vá, entregue a minha palavra. E nós precisamos estar preparados para a guerra. Porque guerreiro que não tem corpo forte e que não tem mente forte, sucumbe no campo de batalha. E lá na rua está pancada. E não vai ficar mais fácil. É nós que precisamos ficar mais fortes. E ficar mais fortes é automaticamente responsabilidade nossa. É minha responsabilidade. Eu não posso terciarizar.
Se eu terceirizo, eu entro na disciplina por conveniência. E não existe disciplina por conveniência. Existe disciplina por obediência. Um exemplo. Escutei hoje a palestra aqui com os irmãos e eu não treino, sou sedentário, estou há mais ou menos 2 anos sem treinar, por exemplo, ou nunca treinei, estou fora do peso, fiz meus exames agora no início do ano, triglicerídeos lá em cima, diabetes, uma veia entupida, estou fora do peso, preciso começar. Aí eu resolvo começar a treinar amanhã, mas eu estou sem dinheiro, eu não vou para a academia. Tudo bem, vou dar 10 voltas no quarteirão da minha casa. Vou me acordar 6 da manhã. Aí o telefone toca e eu boto no soneca, porque eu tenho uma certa flexibilidade de horário. Aí eu saio para fazer a minha caminhada, que eu programei às 6 da manhã, às 9. Então não fui disciplinado. Eu fui conveniente. Eu fiz o que era gostosinho para mim. E nós homens não temos o direito de fazer o que é gostosinho para nós. Nós temos uma série de responsabilidades com esses 3 pilares aqui, ó. Eu, você, a nossa família e o nosso trabalho. Não tem como eu ter alta performance na minha família, alta performance no meu trabalho, se eu não tiver a pleno vapor comigo. Não entra nesse canto cantarolante, nesse papo groselha, que você tem que colocar o trabalho primeiro. Você tem que estar bem, e disseram para nós em alguma vez que isso era egoísmo. Não, isso é respeito com a dádiva que Deus nos dá todos os dias de poder abrir os olhos, respirar e ver as pessoas que nós amamos. Porque tudo isso aqui está ligado ao plano de Deus na nossa vida. É propósito. A tua vida, a tua família e o teu trabalho é propósito. E o trabalho, a gente não precisa espichar muito aqui, né? É sobre dons e talentos que Deus te deu. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. E quando a gente entende que a disciplina, ela é obediência, acontece uma grande transformação na vida de vocês, moçada. Disciplina no treino, sono valioso, nutrição não é prazer momentâneo, é construção de futuro. Entendam isso de uma vez por todas, pessoal. Cuidar do corpo, como eu falei para vocês, é bíblico. E isso é sabedoria. Eu posso até me atrever a dizer para vocês, não vou me atrever, eu vou falar. O nosso corpo é a estrutura que sustenta a nossa missão. Então você precisa ter cuidado quando você treina, você precisa ter cuidado com o que você come, e você precisa ter cuidado e respeito com tudo que você faz em ambientes, hábitos e comportamentos. Vocês precisam treinar, e precisam treinar forte, porque o corpo de vocês é o que vai fazer todos os movimentos que vocês precisam. Em Romanos 12:2, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, eu anotei, fala, não se amoldem a este mundo, transformem-se através da mente. Mentalidade, quando eu quero mudar o hábito, é o ponto principal para mim resolver o problema. Mas não pensem, senhores, que o problema que vocês estão enfrentando será resolvido com a mesma mentalidade que levou até lá. Para resolver um problema, para mudar um hábito, para ter a inclusão de uma mudança na tua vida, você precisa mudar a tua mentalidade. E mudar a tua mentalidade está diretamente ligada a teus hábitos, comportamentos, uma tomada de decisão e disciplina com obediência. Não negocia, porque o nosso Deus, aliás, desculpa, o nosso Deus não. O único Deus que existe, ele não negocia. Vocês sabem exatamente quem é que negocia. E quando senta na mesa para negociar, vão perder sempre. Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, o papo é reto. É 8 ou 80. Vai ou não vai. Porque quando a gente acredita que a gente não precisa cuidar do nosso corpo, e aí a gente chega no início do ano, faz uma bateria de exames e apresenta alguns resultados que a gente não gostaria, cuidado para não espiritualizar a tua negligência.
Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele fez o seguinte, ele deu uma ordem: removam a pedra. E a partir da remoção da pedra, ele fez o milagre. Ele não vai treinar por vocês. Ele não vai fazer os problemas, resolver os problemas que é da tua responsabilidade. Remova a pedra para que ele possa fazer um milagre. E a partir disso, todas as coisas acontecerão. Porque a gente sabe que ele pode tudo. Ele pode tirar esse templo e botar lá do outro lado, com nós aqui dentro. Mas uma coisa que ele não faz, porque senão nós seríamos filhos mimados, é fazer a nossa parte. E cuidar do nosso corpo é responsabilidade nossa. Porque tem muita gente que confia em nós e precisa de nós. E para que a gente possa fazer a nossa missão, nós precisamos estar forte, físico, mentalmente e espiritualmente. Muito obrigado, pessoal. Vamos seguir com tudo aí.